A aula de agora é sobre função horária. Quando um corpo está em movimento uniforme, a gente viu que a posição dele ela varia no decorrer do tempo em relação ao referencial. A função que relaciona ou que vai relacionar a posição S desse corpo com o tempo t, a gente chama ela de função horária das posições do movimento, ou então função horária do movimento. E a gente representa ela da seguinte maneira. A gente escreve que S é igual a F de t. Ou seja, é uma posição que ela é... S é uma função do tempo. Então, a gente também costuma escrever S de t. Ou seja, S é uma função de posição que ela depende do tempo. Assim como a gente tinha um f de x que depende de x, aqui a gente tem um f de t, né? Aqui não é igual a x, mas, por exemplo, a gente tem f de x igual a x². F de x igual a x² é uma função que vai depender do x. E aí pode ser 3x, por exemplo. Pode ser x dividido por 2 e por aí vai. Alguma função que ela vai depender do x. X sobre 2 mais 3. Da mesma forma aqui, a gente vai ter agora uma posição dependendo do tempo, então, como já foi falado anteriormente. E aí, para a gente obter essa função, a gente vai fazer um exemplo agora, que é o seguinte. Vamos considerar que um corpo está percorrendo com velocidade constante a trajetória que eu acabei de desenhar aqui. Então, a gente vai ter aqui um corpo, vou desenhar um carrinho qualquer aqui. E ele vai estar percorrendo com velocidade constante esse caminho aqui, que eu desenhei. E vamos então, assim como todo movimento, a gente tem que ter uma origem, né? Onde que é a posição 0. Pode botar um zerinho assim ou fazer igual eu faço. Que é desenhar uma setinha aqui e escrever que aqui é o referencial. E aí o seguinte, aqui é a origem das posições. Eu botei que para a direita é positivo, poderia ter feito com a setinha para cá também, tá? E aqui é a posição S1, que eu vou botar que é igual a S0, a posição inicial dele. Então aqui o tempo é igual a 0. Depois ele andou um pouco e ele chegou até uma posição S2, que é igual a posição S. Por quê? Eu quero aqui escrever a minha posição S de t. Ou seja, eu quero que você me dê um tempo e eu consigo falar exatamente onde o carro vai estar. Ou seja, para qualquer posição, eu tenho que saber o tempo que ele estava nessa posição. Ou então o contrário. Para qualquer tempo que você me informar, eu preciso calcular qual que é a posição que ele vai estar. E aí, por isso, eu vou botar uma posição genérica aqui. E aqui eu vou botar que é um tempo 2. Aqui era um tempo 1 igual a 0, né? Então, tempo 2 igual a um tempo t genérico qualquer também. Nesse caso, então, S1, vamos lá, vou escrever aqui em cima, S1 igual a S0 é o quê? A posição inicial. Beleza? T1 igual a T0, que é igual a 0, é o tempo inicial. T2 igual a T é o tempo final. Temos também S2 igual a S, é a posição do corpo no instante final. Só terminar de escrever aqui, então, no instante final. E aí, beleza, fechamos aqui todas as informações sobre esse nosso exemplinho aqui. E aí, o que eu vou fazer agora para a gente deduzir a função horária? A gente sabe que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade média, a velocidade, na verdade, ela é igual à velocidade média, que é constante. E a gente sabe que a velocidade média ela é definida por ΔS dividido pelo ΔT. Portanto, unindo agora essa informação com essa daqui, a gente chega aqui na seguinte expressão. Velocidade é igual a S2 menos S1, correto? Porque o que é delta? Delta é um instante 2 menos instante 1, instante final menos instante inicial analisado, dividido por T2 menos T1. Então, agora, o ΔS eu substituí por S2 menos S1 e o ΔT eu substituí por T2 menos T1.
E vamos continuar aqui então escrevendo. Aqui a gente põe aquelas 3 bolinhas para continuar a escrita aqui, né? V, então, é igual. Quem que é S2? Posição final é uma posição S genérica, uma posição S qualquer. Menos S1. S1 é a posição de onde ele partiu, S0. Dividido por T2, que quem é T2? É um T genérico, um T qualquer, menos o T0. E aí, para nosso cálculo, para facilitar, sempre o nosso tempo inicial é um tempo nulo. Para que você vai marcar, começou em 10 segundos? Não, você vai botar que esse instante inicial é um instante zero. Beleza, o que a gente pode fazer aqui agora? Vamos fazer o famoso cruz-credo, multiplicação cruzada. E aí, multiplicando cruzada, a gente chega aqui, S menos S0 é igual a VT. VT sou eu, meus amigos. E então, mas aqui no caso é velocidade vezes o tempo. Isolando o S igual a S0 mais VT. E essa é a função horária do MRU, ou então é a expressão que vai definir qual que é a posição para qualquer instante de tempo. E aí, essa fórmula matemática, ela vai mostrar que, partindo da posição atual do corpo, num certo referencial que a gente adotou, é claro, e conhecendo a velocidade dele, então sabendo a posição inicial, sabendo a posição inicial e sabendo a velocidade dele, o que a gente consegue? A gente consegue determinar a posição futura em relação a esse mesmo referencial. E aí, como a posição, a função S igual a S0 mais VT, ela é de primeiro grau, a gente sabe que vai dar uma reta, mas isso é assunto para a aula seguinte.